Marcos 12, do 18 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos nessa noite. Não há outro além de ti, tu és o único Deus vivo e verdadeiro. E por meio da tua palavra, ó Deus, nós podemos te conhecer e crescer em tua graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado por esta igreja aqui reunida, que cada um de nós possa sair daqui transformado pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Sabemos que é o teu Espírito que fala ao nosso coração por meio da tua palavra, não havendo espaço para nenhum mérito humano, para nenhum culto à personalidade, mas glória dada somente a ti, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale com o nosso coração, que teu Espírito testifique no nosso espírito, e que assim nossas vidas possam ser moldadas ao caráter de Jesus Cristo, de dia em dia, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Fala conosco por meio desse texto onde mais uma vez Jesus e os saduceus agora se encontram, os religiosos, e tem esse embate acerca da ressurreição, que possamos compreendê-lo à medida que o Senhor fala conosco, e que não apenas a nossa mente seja cativa, mas também o nosso coração seja elevado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os últimos relatos que temos aqui no Evangelho de Marcos foram extremamente intensos. Jesus e os fariseus tiveram diversos encontros. O capítulo 11 deste Evangelho começa descrevendo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sentado num jumentinho, de maneira que toda a glória do Redentor foi demonstrada de maneira humilde quando o grande rei chega na cidade de Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, nós temos aquele episódio onde ele amaldiçoa aquela figueira por não dar fruto. Estudamos aqui que isso aconteceu como uma forma dele mostrar que Israel havia falhado em sua missão como povo de Deus. E logo na sequência vemos que Jesus entra no templo e ali, irado por causa da irreverência dos escribas, dos fariseus e dos comerciantes que estavam ali no templo, os cambistas que usufruíam da religião para benefício próprio, Jesus, irado de maneira santa contra eles, vira as mesas, faz um chicote, uma zorrague, e começa a expulsar os cambistas do templo. O episódio conhecido como a purificação do templo, para se cumprir o que estava já escrito
que o zelo da casa o consumiria, o zelo pela casa do Senhor. E mais, a minha casa será chamada casa de oração. Depois vimos também, meus irmãos, ainda no capítulo 11, que os fariseus ficaram sem resposta diante da pergunta de Jesus para eles: o batismo de João era do céu ou dos homens? Então eles se reúnem para tentar responder essa pergunta. Ora, se nós dissemos do céu, nós estaremos encrencados, porque nós estaremos confirmando aquilo que o próprio João Batista havia dito, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se nós dissermos que é dos homens, também entraremos num problema, porque todos têm João Batista como um profeta. Então eles respondem para Jesus: nós não sabemos responder este questionamento. E Jesus diz: nem eu também vos direi com que autoridade faço todas essas coisas. Jesus, desde o início do Evangelho de Marcos, nunca ficou sem palavras. Ele é o rei de toda a sabedoria. E quando colocado em xeque pelos religiosos, com perguntas capciosas, tentando encontrar alguma falha naquele que é perfeito, justo e bom, o Senhor Jesus Cristo, não conseguiram. Sempre tiveram que lidar com a realidade de que Cristo está acima da sabedoria humana, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é a sabedoria de Deus vista entre os homens. E depois, quando entramos no capítulo 12 deste Evangelho, Jesus conta uma parábola, e uma parábola é uma história ilustrativa para falar acerca de uma realidade espiritual, ou seja, através de uma história inventada para ilustrar um fato, Jesus traz ensinamentos acerca do reino dos céus e acerca das realidades espirituais. Essa parábola é a parábola dos lavradores maus, que tiveram, então, aquela terra foi arrendada para eles, mas eles mataram os empregados do proprietário e depois também mataram o próprio filho do proprietário. Isso para dizer que Jesus padeceria, seria condenado e morreria conforme já estava profetizado, na mão dos principais religiosos, os fariseus, os saduceus e os escribas em Jerusalém. Mas, irmãos, nós vimos e sabemos que é exatamente para isso que ele veio. Essa parte da história é o ápice, é o cume, é a realidade mais importante de toda a história humana. Cristo veio, se fez um de nós, para pagar pelos nossos pecados. Ele veio justamente para cumprir a missão dada pelo Pai e abraçar aquela cruz em nosso favor, rasgando o escrito de dívida que havia contra nós, cravando na cruz, dando o seu sangue, vertendo cada gota de sangue pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que ao terceiro dia as mulheres foram visitar aquele túmulo e ele estava vazio. Louvado seja Deus por isso. O Mestre ressuscitou e vivo está pelo século dos séculos, para a honra e glória do nosso Deus. Terminando a parábola, então tem novamente uma questão que levantam os fariseus, não cansados de perder os embates, perguntam: é lícito nós pagarmos o tributo a César? Devemos pagar esses impostos ou não? E a resposta contundente é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E então, agora uma nova comissão vem com a finalidade de provar Jesus. A verdade, meus irmãos, olhando esse texto de forma sequencial, a gente fica impressionado com a capacidade humana de questionar os feitos de Deus. E não é assim até hoje, meus irmãos. Grupos, pessoas, movimentos se levantam, dia após dia, década após década, geração após geração, tentando desconstruir o cristianismo bíblico, querendo dizer que Jesus de Nazaré não é Deus,
querendo colocar a nossa religião verdadeira, cristã e bíblica como falsa, dia após dia, partido após partido, movimento após movimento. Tentaram fazer isso ao longo de toda a história, nos últimos 2000 anos, colocando questionamentos acerca da nossa fé bíblica, mas não conseguiram desconstruir a verdade de Deus, não conseguiram tirar de nós a Escritura Sagrada, pois ela é a palavra de Deus revelada e dada aos homens, e nada, nem no céu nem na terra, ninguém pode parar a igreja de Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse para Pedro que sobre esta rocha, o próprio Cristo, a igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Sejam fariseus, sejam escribas, sejam homens poderosos, sejam políticos, quer sejam qualquer tipo de pessoa, não consegue tirar a realidade da verdade da palavra, meus irmãos, e é por isso que nós não devemos temer o amanhã. Ao invés do cristianismo ser desacreditado, ser estagnado, ser escorraçado e jogado no limbo, ao invés disso, o sangue dos mártires deu o crescimento da igreja. Louvado seja Deus, irmãos. E eu e você estamos aqui essa noite. Impérios foram levantados, impérios foram destruídos, reis e governantes ímpios tentaram pôr em xeque aquilo que nós cremos, a palavra de Deus, mas nunca conseguiram e nunca irão conseguir. E por isso, eu e você devemos descansar o nosso coração nesta bendita palavra de Deus, porque as promessas de Deus não falharão, nunca. A palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre o que lhe apraz. E veja o texto, meus irmãos, versículo 18. Mais uma vez, a sabedoria humana contra a sabedoria divina vai cair por terra. E olha a estratagema deste grupo apresentado aqui no versículo 18. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo... Antes de nós entrarmos na pergunta em si, nessa história que eles vão contar, vamos tentar compreender quem são os saduceus que aparecem aqui. Ora, nessa época em Jerusalém, haviam algumas facções ou partidos religiosos. Os fariseus eram um, os escribas, os essênios e também os saduceus. Aqui neste evangelho de Marcos, os saduceus aparecem pela primeira vez para nós. Até então, os inimigos da cruz de Cristo tinham sido os fariseus e os escribas. Mas como o inimigo não se cansa, tenta novamente trazer esse novo grupo. Os saduceus formavam a classe aristocrática, isto é, a alta cúpula da religião judaica. E eles apoiavam Roma. Lembre-se, meus irmãos, que Jerusalém estava sob o domínio de Roma e pagava tributos e impostos abusivos ao imperador. Mas os saduceus tinham um conchavo com Roma. Você já deve ter visto isso acontecer, né? Política nunca muda. Passa geração, passa pessoa, passa império, passa reino. Mas onde pecador se envolve com política e não tem como base os princípios da palavra de Deus, sempre há o famoso conchavo político. O para rir tem que fazer rir. Não é assim que nós vemos? E aqui a mesma coisa. Os saduceus apoiavam Roma, traidores da própria religião judaica. E em contrapartida, Roma lhes favorecia e deixavam eles como fiscais do templo e como aqueles que detinham o poder religioso na época de Jesus. Ou seja, eles conseguiam os melhores cargos da religião por causa dos seus conchavos políticos com Roma. E é por isso que a classe dos saduceus é onde tinham os sacerdotes. A maioria dos sacerdotes nesta época eram saduceus.
Irmãos, eles eram corruptos, eles eram gananciosos, e eles estavam irados com o fato de Jesus ter entrado no templo, virado as mesas. Por quê? Porque eles eram justamente os cambistas. Eles tinham o conchavo, o entrelaço, a estratagema com os cambistas. E eles faziam os câmbios, a moeda, trocavam moedas para que as pessoas pudessem ofertar no templo. E é claro, faziam isso de maneira abusiva, beneficiando a si mesmos. Então vem um tal de Jesus de Nazaré, virando as mesas, chicoteando. E para eles isso foi uma afronta. Além de arrogar para si título de divindade messiânica do Antigo Testamento, este homem, Jesus Cristo, está impedindo com que o nosso comércio corrupto possa continuar progredindo. E então, é por isso exatamente que eles fariam essa estratagema contra Jesus. Mas veja o que diz aí, que dizem não haver ressurreição. Além de corruptos, além de gananciosos, avarentos, tendo como Deus o mamon, o dinheiro, eles eram hereges. Aqui está uma combinação maléfica para qualquer movimento religioso: dinheiro junto com heresia. E não é assim que as seitas fazem até hoje? Não é essa combinação, esses dois ingredientes que são sempre colocados na mesa? Ensina-se heresias, e heresia é uma deturpação de uma doutrina verdadeira, e ao mesmo tempo massageiam o ego dos seus ouvintes para receber deles em troca dinheiro. Sempre foi assim, e é assim até hoje. E aqui a principal heresia deles é descrita no versículo 18. Eles diziam não haver ressurreição. E meus irmãos, a ressurreição é uma das doutrinas basilares da nossa fé cristã. Se não houvesse ressurreição, Cristo ainda estaria naquela tumba. A premissa, o fundamento da nossa fé cristã é justamente a ressurreição de Cristo dentre os mortos, a esperança que há sempre vida após a morte. E Cristo disse que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Então não apenas Cristo ressuscitou como a primícia do povo de Deus, mas também o povo de Deus, eu e você, crentes no Senhor Jesus, iremos ressuscitar. Louvado seja Deus por isso. O corruptível se tornará em incorruptível. A nossa carne, nosso corpo será transformado para a glória de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que se é só para essa vida que eu e você esperamos em Cristo, somos os piores dos homens. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a nossa fé, se a nossa crença bíblica se reduz a coisas terrenas do aqui e do agora, seja elas quais forem, nós somos os piores dos homens. Por quê, meus irmãos? Porque nós visamos, nós almejamos, anelamos e desejamos aquilo que está por vir, a eternidade. Isso não exclui as coisas terrenas que nós precisamos. Cristo age na nossa vida aqui e agora, nos dando vida e vida em abundância. Mas não se resume a isso. É mais do que isso. Então esses saduceus eram hereges, além de corruptos. Normalmente nós encontramos grupos de pessoas que às vezes são corruptos, mas dizem deter a sã doutrina. E aí eles estão com uma perna manca só. Mas esses aqui são as duas pernas mancas. Além de hereges, são corruptos. A pior combinação que existe. O que eles negavam, meus irmãos? Primeiramente, como vemos, negavam a ressurreição dentre os mortos. Negavam a existência da alma. O homem é o que ele é aqui e agora. Quando volta para o pó, vira pó e se cumpre, se acaba. Ou seja, em outras palavras, eles eram aniquilacionistas. Criam que o corpo, depois da morte, seria aniquilado.
não existiria uma vida eterna. E aí, junto com essa combinação, obviamente, eles não criam em demônios e anjos. Ou seja, eles negavam a Escritura Sagrada. Como é perigoso, irmãos, numa posição de liderança, homens corruptos e hereges. Como nós devemos nos guardar pela baliza da palavra de Deus de tais homens? O apóstolo Paulo diz para Timóteo: foge destes homens. Há muitas seitas pelo mundo, irmãos. Há muitas falsas igrejas crescendo e se proliferando por aí. Elas prometem tudo: é dinheiro, é conquista, é carro novo, é o casamento perfeito e a lua de mel no Caribe. Eles prometem que você não terá problemas, mas Deus vai te colocar numa redoma de vidro e nenhum mal chegará à sua tenda. Eles dizem que se você cumprir os seus votos, dando dízimos altos, ofertas caríssimas, você consegue barganhar com Deus e ganhar dele um favor. E por isso você é bem-aventurado. Eles não estão preocupados com o Evangelho de Jesus Cristo, que é a mensagem da cruz do Calvário, que eu e você cremos de todo o nosso coração e que pregamos e anunciamos dia após dia. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Evangelho, que implica num juízo final, bodes para um lado, ovelhas para o outro, e nós, bem-aventurados, adentraremos aqueles portais celestes para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a pergunta, irmãos? A pergunta aparece aí a partir do versículo 19 até o versículo 23. Veja a primeira palavra que aparece aí: mestre. Todo herege é hipócrita. Ele gosta do quê? De bajulação, de adulação. Ele gosta de puxar o saco. Você já viu aquele funcionário que é o pior funcionário? Ele é o pior funcionário. Ele chega atrasado, ele fala mal dos outros, mas ele chega para o chefe e fala: ô chefinho. Ele é puxa-saco. Quem é bom funcionário não precisa adular, não precisa bajular, não precisa alisar. Mas aqui nós temos eles alisando Jesus, mas a intenção deles é maliciosa, é corrupta. E eles pegam esse título, mestre. Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. O que eles estão trazendo aí? Eles estão trazendo aí uma doutrina bíblica. Estão usando a Escritura. E aqui é a lei do levirato. O que é a lei do levirato? A lei do levirato ensinava nos primeiros livros de Moisés, nós temos isso, que se um homem vier a falecer, um homem casado, vier à morte, vier a falecer, sem ter deixado filhos, então o irmão dele, se ele tivesse irmãos, deveria se casar com a viúva, para que o nome do falecido irmão não caísse no esquecimento, mas fosse então uma memória, dando então descendência como um representante do seu irmão. É muito simples isso, essa é uma lei bíblica. Então eles deturparam isso, e eles mesmos explicam bem essa lei. Eles não explicam essa lei de maneira errada, mas em cima delas eles criam uma historinha absurda, que nós vamos ver a partir de agora. Então veja, versículo 19. Moisés nos deixou escrito, isso está lá principalmente em Deuteronômio 25:5, que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Então olha a história em cima disso. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro, da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então veja, a doutrina do levirato é bíblica, mas aí eles criam uma história a fim de pegar Jesus,
colocá-lo à prova e pensar como que ele vai sair dessa. Agora veja bem, lembre-se, irmãos, que os fariseus já haviam perdido todos os embates. E os fariseus, segundo a casta religiosa de Jerusalém, de Israel nesse momento, eles eram colocados abaixo dos saduceus, no sentido hierárquico. Então eles veem, na oportunidade que eles têm aqui, a questão que eles podem matar 2 coelhos com uma cajadada só. Desconstruir a credibilidade de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, envergonhar os fariseus. Mais ou menos assim: os fariseus foram lá, fizeram aquelas pegadinhas acerca do tributo e eles saíram de lá envergonhados. Primeiro, eles não souberam responder se o batismo de João era do céu ou era dos homens, e passaram aquele vexame. Depois, não satisfeitos, elaboraram outra pegadinha, outra estratagema, mas perderam novamente com a questão do tributo. A pergunta de Jesus foi então fatídica e exterminou os fariseus: dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E a Bíblia diz no versículo 17 que muitos se admiraram dele. Fariseus derrotados, fariseus envergonhados. Eu imagino ele cheio daquelas capas religiosas, cheio de arrogância, espiritualidade professada na externa religião, voltando envergonhados por perderem o embate. Veja que eles eram aqueles que interpretavam a lei de Moisés. Os escribas, junto com eles, copiavam a lei, decoravam a lei, conheciam a Torá, os profetas, os salmos, ensinavam o povo, traziam instrução nas sinagogas acerca da palavra de Deus. E agora, o mestre recém-chegado, Jesus de Nazaré, que faz milagres, cura leprosos, que diz que perdoa pecados, esse homem agora faz com que os fariseus e os escribas voltem para casa envergonhados. Finalizado o round, os saduceus então veem a oportunidade: vamos entrar nesse embate. Primeiro porque nós temos uma doutrina que nós não acreditamos, que é a doutrina da ressurreição. Vamos pegar exatamente isso e mostrar para ele que ele não sabe responder tal questão. Provavelmente, meus irmãos, os saduceus faziam essa mesma pegadinha com as outras pessoas. Os comentaristas bíblicos dizem que provavelmente, e isso tem muita relevância, nós devemos pensar sobre isso, que essa mesma historinha era contada para outras pessoas. E talvez quando eles colocavam esse embate, ora, morre um irmão, morre o outro, e assim sucessivamente, os fariseus não sabiam responder. Como que vai ser lá na ressurreição? Então eles ganhavam o embate. Mas agora, com Jesus, não vai ser assim. Agora veja, meus irmãos, que hipocrisia. O versículo 23 eles dizem: na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Ora, o versículo 18 não tinha dito que eles não criam na ressurreição? Como que eles estão usando agora a ressurreição como base para discutir teologia com Jesus? Eu penso que se fosse eu começaria assim: mas vocês não acreditam em ressurreição? Mas com certeza essa resposta teria dado chance para uma tréplica. Por isso que Jesus não a usou. Louvado seja Deus, Cristo é mais inteligente que eu e que você também. É por isso que ele não responde assim. Seria o óbvio, não seria? Ora, mas vocês não creem em ressurreição? E vocês estão falando uma história sobre a ressurreição? Quer dizer que se renderam à doutrina da ressurreição? Mas sabe o que eles estão fazendo aqui, meus irmãos? Algo que em qualquer discussão ou debate pode ser utilizado, que é a questão de você levar a ideia do seu inimigo ao extremo absurdo. Você pega uma ideia, a ideia que a outra pessoa acredita, que o seu concorrente, seu adversário, em qualquer questão, seja teológica, moral, familiar, enfim, você pega aquilo que ele acredita e reduz aquela crença ao absurdo. É isso que eles estão fazendo aqui, mostrando
como aquilo que a pessoa acredita é ridículo. É isso que eles estão tentando fazer. Só que qual que é o problema? O problema dos saduceus não é o método. O método de levar uma falácia ao absurdo normalmente ganha o debate. Mas o método de levar uma verdade ao absurdo perde. Por quê? Porque eles desconheciam o que estava por trás dessa doutrina. E olha que interessante, meus irmãos. Jesus vai desmascará-los abertamente e mostrando que eles não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha esta afirmação de Cristo Jesus. Não está falando que uma parte da doutrina deles está errada. Não está falando que eles tropeçaram em algum ponto, uma vírgula ou tio. Está falando que a vida deles, em seu fundamento, em seu cerne, está fundamentada na mentira, porque eles não conhecem as Escrituras. Imagina isso para alguém. O cara passa a vida inteira dele com a Bíblia na mão, estudando doutrina, copiando doutrina, ensinando doutrina. Vem um homem e fala: você não conhece a Escritura, você desconhece as Sagradas Escrituras. É isso que diz Jesus Cristo no versículo 24, em forma de pergunta. Lembre-se, irmãos, pergunta, já aconteceu isso algumas vezes, né? Respondendo pergunta com uma outra pergunta. E a pergunta é: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Não provém essa estratagema da falácia? Vocês não conhecem Moisés, vocês não conhecem Abraão, vocês não conhecem Davi. Traga sua mente aqui, nesse momento aqui do nosso Evangelho de Marcos que estamos estudando, para aquele outro episódio de Jesus no caminho de Emaús com os 2 discípulos. Você se lembra? Jesus começou a caminhar com aqueles 2 homens que estavam voltando tristes de Jerusalém em direção a uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam desencorajados. E aí aparece um terceiro homem nessa peregrinação. Eles desmotivados, conversando um com o outro. Jesus vai com eles, aparece do lado. Por que estão assim, desanimados, tristes? Não ouvistes falar de Jesus de Nazaré? Nós acreditávamos que ele era o Messias, o Redentor de Israel, mas ele morreu, e hoje já é o 3º dia, e ele não ressuscitou dentre os mortos como prometeu que seria. Mas então Jesus começou a ensinar as Escrituras, começando por Moisés, pelos profetas e pelos salmos. E aí então, ao chegar na casa, Jesus parte o pão e então se revela a eles como Redentor, marcas de perfuração dos cravos romanos em suas mãos, corações queimando por causa da revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, começando por Moisés, mostrou em toda a Escritura que ele é o Messias. A base da nossa fé é Moisés, irmãos. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Ali começa a nossa história, a história da humanidade, a revelação dada a Moisés. Ele está falando: vocês não conhecem Moisés. E sabe, meus irmãos, que os saduceus tinham como palavra de Deus somente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, justamente os livros de Moisés. E Jesus afirma: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se conhecessem Moisés, conheceriam também a mim, porque Moisés profetizou a meu respeito. Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a mim, maior do que Moisés, o verdadeiro legislador, o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que pisaria na cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar, aquele que foi prometido por Moisés como Redentor de Israel, e que em toda a Escritura se fala a respeito dele.
Mas eles não desconhecem apenas a Escritura, eles também desconhecem o poder de Deus. As mãos que fazem todas as coisas acontecerem, as mãos do Deus Trino Todo-Poderoso. Apliquemos isso a nós mesmos, irmãos. Nós erramos muitas vezes também, justamente por desconhecer a Escritura Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. É lâmpada para os nossos pés. É a bússola do cristão. É a nossa direção. É a sabedoria de Deus para nós, irmãos. A Bíblia não apenas tem a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Inerrante, infalível, autoritativa. Ela é o alimento para a nossa alma. Ela é o bálsamo que acalenta as nossas dores. Ela é o espelho que põe a nós mesmos em transparência diante do Espírito Santo, nos transformando de glória em glória. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que espada de 2 gumes. A palavra de Deus quebra os cedros do Líbano. E pela fé entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Quando nós entendemos isso, nossa vida muda, irmãos. Quando nós compreendemos o poder dessa palavra, a ação dessa palavra, é ela que faz com que nós sejamos justos e sábios, que nós não tropecemos. Ela livra-nos de nós mesmos, irmãos. Como nós precisamos da palavra de Deus, dia após dia, como ela deveria ser a primeira coisa que eu e você pensamos, meditamos, como ela deveria ser o nosso alimento diário, irmãos. E como nós, como cristãos, negligenciamos a meditação, a leitura e o conhecimento das Sagradas Escrituras, dadas por Deus para mim e para você de presente. Deus escreveu um livro. Deus escreveu um livro. E nós não devemos apenas andar com ele debaixo do braço. Nós devemos andar com a Bíblia queimando no nosso coração, com a nossa mente cativa às suas verdades eternas. E o poder de Deus, irmãos? Há muitos cristãos hoje que conhecem as Escrituras, mas desconhecem o poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Tessalônica: eu não fui até vocês mediante palavras de persuasão humana, eu fui com vocês mediante a mensagem do Evangelho, e preguei para vocês com o poder de Deus. É o poder de Deus que transforma nosso coração. O Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, faz com que as suas verdades penetrem em nós e nos transformem, irmãos. E o poder de Deus é aquele que abre caminhos para nós, é aquele que tira montanhas do nosso caminho, é aquele que abre os mares, é aquele que provisiona aquilo que nós não podemos provisionar. É o poder de Deus que tirou Cristo dentre os mortos, e é esse poder que atua em nós. É um poder magnífico, é um poder extraordinário. É um poder que eu e você nunca conseguiremos compreender na totalidade. E Romanos 1,17 diz: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Da onde vem hoje a nossa palavra dinamite, dunamis. É um poder explosivo, um poder que transforma o coração, um poder que tira um coração de pedra e faz com que seja um coração de carne, faz com que o rebelde, o pecador, o contumaz rebelde, volte-se para Deus em adoração. Isso é um milagre extraordinário que acontece conosco e vai continuar acontecendo em nome de Jesus. Sempre vai. O poder de Deus não mudou, a Escritura não mudou, Deus não mudou, nunca mudará. Pense em sua vida, meus irmãos: casamento, finanças, planos, sonhos, dilemas da alma, da existência, angústia, depressão, confusão mental, drogas, vícios, qualquer outra coisa que te rouba, que te escraviza. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A verdade é Cristo, e somente Cristo, irmãos. Sempre Cristo, para todos sempre é Cristo. Ele é o verbo de Deus. E aí João fala assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E tudo existiu por meio deste verbo. Ele é a palavra, ele é o Logos, ele é aquele que traz existência. E aí Jesus então vai desmascarar essa historinha deles, falando, olha, no verso 25: pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Vocês não têm lido Moisés, não? Olha isso. Claro que eles têm lido, mas era uma leitura que não trazia uma compreensão verdadeira. Jesus poderia ter usado os profetas, Jesus poderia ter usado provérbios, Jesus poderia ter usado salmos, Jesus poderia ter usado Eclesiastes, mas Jesus fez questão de recorrer a quem? A Moisés. O que eles começaram falando lá em cima no versículo 19? Mestre, Moisés, lá. Ah, é Moisés, vamos lá. Moisés recebeu uma santa visita lá no Monte Horebe, enquanto pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. De repente, ao olhar, havia uma sarça que não se consumia. Curioso pelo fato extraordinário, se aproximou dela. E então, uma voz disse: tire as sandálias dos pés, porque a terra que está pisando é santa. Jesus está usando Êxodo, quando o próprio Moisés se encontra e recebe o encargo de ser o libertador de Israel. E o que Deus fala lá no episódio referente à sarça? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Sou o Deus de teus pais. Sou o Deus que venho fazendo história. Você conhece a história, Moisés? Todo mundo conhecia a história do povo de Israel, inclusive os egípcios, onde Moisés foi treinado os 40 primeiros anos de sua vida, mas ele era um israelita. Mas veja bem, meus irmãos, o que está em voga e que é mais fundamental aqui é o tempo do verbo, que Deus se apresenta. Por quê? Porque Deus poderia ter dito assim: Moisés, estou falando com você, sou eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque e fui o Deus de Jacó, agora eu sou o seu Deus. Mas é assim que Deus fala? Não. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Eu não fui, eu não era, eu sou e continuarei sendo para todos sempre. E quando ele aparece para Moisés, Abraão, Isaque e Jacó já tinham descido à sepultura. Sim ou não, queridos? Basta você ver a divisão de livros que temos. Abraão, Isaque e Jacó estão no livro de Gênesis, Moisés no livro de Êxodo. Mas será que a morte separou Abraão de Deus? Ou Isaque, o filho da promessa? Ou Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel? Será? Será que a morte é capaz de separar o crente do seu Deus? Será que Deus era na minha vida e agora não é mais, ou um dia não será mais? A morte desses homens não interferiu no relacionamento deles com Deus. A morte é apenas um passaporte para o crente, irmãos. O mesmo Deus que está aqui hoje, neste lugar, o Espírito Santo que habita na igreja, é o mesmo que estará conosco eternamente, sempre. Você acha que quando você afundar na terra, e nós não veremos o nosso Salvador e Redentor com esses próprios olhos? Eu creio que sim, meus irmãos. No mesmo instante, nós veremos a Ele como Ele é, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, porque Ele não é Deus de mortos, irmãos. Ele é Deus de vivos, e Abraão, Isaque e Jacó estão vivos com Deus.
Moisés está vivo com Deus, e todos os profetas estão vivos com o Pai Celeste, gozando do paraíso. Aquele ladrão da cruz está lá. Davi, homem segundo o coração de Deus, cheio dos tropeços, está lá. Eles estão lá, irmãos. Enoque, Elias, Eliseu. E o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, que nem morte e nem vida poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A morte põe um final no casamento entre um homem e uma mulher, até que a morte nos separe. Mas o nosso casamento com Cristo não será terminado com a morte. Pelo contrário, será consumado com a nossa morte. E aí nós viveremos com Ele eternamente. Você sabe por quê, meus irmãos, que nós estaremos para sempre com o Senhor? Primeiro, é porque a Bíblia diz. A Bíblia afirma isso. Afirma que se você é crente, você vai estar no paraíso com Deus um dia. E afirma que aqui, agora, na terra, nós ainda temos que carregar a nossa cruz e padecer. Mas enquanto isso temos vislumbres da graça, fagulhas da glória. O culto é uma delas, nossa comunhão é uma delas, estar diante de um Deus trino é uma delas, orar é uma delas. Mas você sabe por que além da Bíblia dizer, nós cremos que nós estaremos com Ele para sempre? Pelo seguinte fato: a Bíblia diz que o povo de Deus é casado com Deus, desde o Antigo Testamento. Não é assim? Deus faz um contrato de casamento lá no Monte Sinai, o Decálogo. Vai ser assim: não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, e eu requerirei tudo isso de vocês. Deus inclusive usa a metáfora de adultério quando o povo se desviava e adorava Baal e Baalins e outros deuses. Por quê? Porque Ele é casado com o povo, certo? Quando Cristo vem, Ele diz que a igreja é o quê? A noiva dele. É a noiva. Ela está sendo preparada, adornada, embelezada, com santidade. Por isso que diz sem máculas, para as bodas do Cordeiro. Ele usa, por exemplo, a parábola das 5 virgens prudentes, que esperam e aguardam o noivo. Nós temos o livro de Cantares na Bíblia, que fala sobre essa relação. E então, se a igreja, povo de Deus, está noiva do Senhor e vai se casar nas bodas do Cordeiro, que está escrito lá em Apocalipse, para a gente se desfazer e se separar de Deus, teria que haver o quê? Ou uma morte, porque o casamento só pode ser rompido nas Escrituras, de forma correta, pela morte, ou pelo divórcio. Se Deus se divorciasse de nós. Mas a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Não está escrito isso na Escritura? Como Deus, que odeia o divórcio, e diz que nós não vamos morrer, e que nem Ele vai morrer, poderá nos separar dele? Jamais. Eu e você estaremos com o Cordeiro para todo sempre. Para todo sempre. Nós não sabemos exatamente como será, mas sabemos que Ele estará lá. É por isso que o salmista diz: que tenho eu no céu além de ti? É o Senhor que eu desejo. Tu és o meu Deus, e eu quero estar contigo para sempre. Casamentos se separam com a morte, como Jesus está dizendo, mas lá no céu seremos como os anjos, uma grande família, a família de Deus, a família espiritual que gozará eternamente da eternidade. Eu anseio, e nós ansiamos e anelamos o dia que Ele virá. E é por isso que Paulo diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós amamos a vinda de Jesus. Lembre-se, meus irmãos, conheça a Escritura
e conheça o poder de Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Oremos ao Senhor.